Amém, queridos. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Nós vamos então seguir o nosso estudo, nossa série de estudos. Estamos falando crentes supersticiosos, né? Aqueles crentes que acreditam em coisas que não necessariamente têm poder. E hoje é o sexto estudo deste tema. E hoje começamos um novo assunto, né? Que é o abençoar. Também será um estudo, um tema que será ministrado em dois estudos, hoje e na próxima semana, ok? Nós vamos começar lendo Números, capítulo 23, versos 4 a 12. Números, capítulo 23, versos 4 a 12. Essa primeira leitura eu a farei, e nas demais, ou para as demais, nós vamos nos revezando, e hoje teremos muitas leituras, ok? O estudo não está grande, mas haverá muitas leituras, ok? Números 23, 4 a 12 diz assim: Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos seus moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos. Mas eis que inteiramente os abençoastes. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Amém. Esse texto, vale tanto para o abençoar quanto para o amaldiçoar, né? Nós vamos falar do amaldiçoar depois de falarmos do abençoar, mas vou também pegar um outro viés. Mas serve também, né? O Senhor mandou abençoar, quem sou eu para amaldiçoar? O Senhor mandou amaldiçoar, quem sou eu para abençoar? Né, é a moral da história aí no final, né? Que Balaão fala, né? Eu vou falar para o Senhor colocar na minha boca. E isso é importante. E a gente pega, né? Eu vou pegar, podemos pegar daí e jogar lá no segundo estudo, né? A história da profecia. Falar o que Deus colocou na nossa boca, e não o que nasce no nosso coração, não aquilo que nós achamos que devemos, né? O que Deus colocou na nossa boca. Ok? Vamos lá então. Introdução. Infelizmente, há cada vez mais pessoas que acreditam que têm poder e autoridade para abençoar e para amaldiçoar outras pessoas. Que, pior ainda, né, acreditam que possam ser abençoadas e ou amaldiçoadas pelas palavras e desejos humanos. Como eu vinha falando, né, a gente começa lá pegando de profecia. Eu profetizo, né? Vem no meu coração, deixa eu profetizar aqui para a sua vida. Bem, já que eu profetizo na hora que eu quero, então a minha palavra tem poder. Foi o que nós estávamos falando nas últimas 2 semanas. Então, se a minha palavra tem poder, se eu falar algo para você, né, se eu te abençoar, você vai ser abençoado. Se eu te amaldiçoar, você vai ser amaldiçoado. E aí tem gente que crê que tem esse poder e tem gente que crê que os outros têm mesmo. E aí a gente tem muitos crentes supersticiosos, né, com as palavras que os outros lançam sobre ele, de bênção ou de maldição.
né? Nós vivemos uma situação, já contei, né, que uma pessoa num culto, o pastor, né, mandou as pessoas colocarem a oferta dentro do envelope, exatamente para manter o sigilo, né? E aí, antes de você trazer aqui, troque com a pessoa que está do seu lado. E agora a sua oferta é a oferta da pessoa que está do lado. Então, se ele tiver de mesquinharia, você vai ser o prejudicado. Foi um caos na igreja. Ô, querido, quanto você está dando aqui? Você não vai amaldiçoar a minha vida, não, né? Então, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando, né? Se alguém acredita que por ele mesmo ele tem poder para abençoar, tem gente acreditando, então, que ele pode ser abençoado ou amaldiçoado. E isso é um número enorme dentro da igreja evangélica. Pessoas que, né, acham que tem esse poder, que tem essa autoridade, né? Em nome do meu nome eu te abençoo, né? Daí surge o medo em uns e o controle em outros. Os que acreditam são controlados e os que proferem controlam. Né? Ó, que eu vou te. Ah, rapaz, se eu te amaldiçoar, né? Uma frase que eu escutei quando eu era menino, ó, que praga de pastor pega. Né? E aí as pessoas têm, né, medo. Não, se o pastor abençoar, se o pastor amaldiçoar, aí o negócio complica, ou prospera. Né? É a bênção do pastor, é a bênção, né, do fulano. Né? Então, se torna um problema, é uma superstição também, né? E esta simbiose maléfica, né? Eu te abençoo, te amaldiçoo, e você fica com medo disso, ou me respeita mais ou menos, ou me agrada mais ou menos com medo disso, criou a grande distorção de pessoas recitando o bordão: eu te abençoo, ou nós te abençoamos, né? Ou cantando canções como aquela fatídica canção, né? Quem lê entenda, né? No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Eu defino, agora eu te abençoo. Né? Eu fico muito preocupado com isso, né? Quando as pessoas estão orando, e Senhor, eu, né, abençoo, eu quero abençoá-lo. Eu também quero, mas eu posso. Né? Eu quero abençoar o mundo todo, sabe aquele desejo de Miss, né? Que a guerra acabe, né? Que todo mundo fique, que haja paz, não haja fome no mundo inteiro, né? Então, isso entrou, e você com certeza já ouviu pessoas falando isso. Eu te abençoo, né? Eu quero deixar para você uma bênção, né? Nós vamos ver que essa frase pode ter um outro viés, né? Então, isso é algo que está muito presente, né? Então, é importante verificar o que a Bíblia diz sobre o homem abençoando o homem, e é isso que eu quero frisar, ok? O homem abençoando o homem. Do mesmo jeito que não fala assim, eu vou profetizar agora, deixa eu te abençoar aqui, né? Isso existe? Isto é, o homem tem o poder de atrair ou colocar bênção sobre outras pessoas? Se sim, qualquer um pode fazer isso, basta eu dizer eu te abençoo. Não, está abençoado. Nome do meu nome. Né? E pronto. Né? Isso existe? E se existe, é qualquer um? Certo? Então vamos verificar isso. Mas, para verificarmos isso, ou para começar essa verificação, é imprescindível, é fundamental, no sentido literal desta palavra, é fundamental, está na base, nós entendermos o que os termos hebraicos e gregos querem dizer. Porque em vários assuntos nós já tratamos disso, né? Muitas coisas estão traduzidas com os termos que melhor se adaptam. Mas não é isso que o sentido hebraico quer dizer. E à medida que o idioma vai ficando mais restrito, nós vamos delimitando, né, a compreensão das palavras, certos textos bíblicos começam a tomar sentido único. E isso pode ser um problema. Então, nós vamos ao original para ver isso. E tudo que eu vou dizer, querido, você pode conferir depois na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, quem tem. Em alguns casos, na Bíblia LTT, ok? Também, o pastor Diego citou esses dias. Bible Hub, tudo que eu vou falar aqui não é porque, isso é um segredo né, ciências ocultas das letras apagadas do grego e do hebraico, não. Você pode verificar, ok? Que tudo isso está bem documentado, ok?
Para iniciar a análise, é válido verificar o sentido dos termos originais bíblicos, que são traduzidos como abençoar, né, e seus cognatos. Né? Abençoar, bendito, bênção, são cognatos do termo abençoar. Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz isso em seus idiomas originais. Ok? Assim, nós temos, primeiro, no hebraico. No hebraico, primeiro. Hebraico, você sabe, é o Antigo Testamento, ok? E antes de eu falar sobre isso, deixa eu fazer um adendo importante. Muitas vezes, quando as pessoas vamos ver o que é que o termo hebraico, né, quer dizer. Aí aparece um termo do Novo Testamento. Não, porque na Septuaginta, né, no grego, ele usou esse termo para traduzir o hebraico. Querido, o Antigo Testamento é hebraico. Não queira entender o Antigo Testamento pelos termos gregos da Septuaginta. Vamos para o hebraico, ok? O termo que em hebraico é traduzido como abençoar, é abençoar, e daí vem os outros, né? O bendito, o, o bênção, é barak, barak, ok? Verbo hebraico, cujo equivalente aramaico é berak, que significa abençoar, certo? É o que a gente está querendo saber mesmo. Ser abençoado, certo? Ajoelhar-se. Então, nem todas as vezes que aparece na Bíblia o termo abençoar ou o termo barak, quer dizer abençoar ou ser abençoado. Às vezes é ajoelhar, e nós vamos entender o porquê. E ele ocorre quase 330 vezes só no Antigo Testamento. O verbo barak, fora os seus cognatos. Ok? Seu substantivo cognato é beraca, termo que significa bênção, favor, prosperidade, generosidade, presente. Então, nem sempre, né? Olha, fulano deu uma bênção. Então ele deu, né? Em nome do meu nome você está abençoado. Não. Às vezes um presente. E partindo do substantivo e indo para o verbo, barak também pode ser então o quê? Abençoar, demonstrar favor, prosperar, ser generoso ou dar um presente. Então, fulano abençoou fulano. Às vezes, fulano só deu um presente. E a gente usa esse termo nesse sentido, né? Ah, não, o pastor veio pregar aqui na igreja, nós vamos dar uma bênção para ele. Em nome de Deus te abençoe. É isso que a gente faz? Não, dá um agradinho, certo? Então, muitas vezes também o termo abençoar, como você lê em português no Antigo Testamento, não está querendo dizer isso. Eu te abençoo em nome do meu nome, né? Dar um presente, dar um agrado, fazer um favor, ok? Seguindo lá, e cuja ideia é de benevolência dispensada a outra pessoa, como a entrega de um presente tangível ou um agrado verbal. De novo, muitas vezes que você for ler na Bíblia e aparece aí, né? Fulano abençoou o Beltrano, não pense de novo, né? Em nome do meu nome eu te abençoo. Não, às vezes ele falou uma palavra agradável. A questão, e isso eu devo tratar na próxima semana, é que a gente tem que entender que em boa parte do Antigo Testamento, a sociedade vivia num sistema teocrático, onde tudo girava em torno de Deus. Teocrática e teocêntrica. Então não tinha, né, eu te abençoo. Isso não existia. E também não existia como a gente já até tratou disso no panorama. A gente hoje encontra alguém e fala, oh, bom dia, né? Como está? Tudo bem? Você está sendo cortês.
Numa sociedade teocrática e teocêntrica como a hebreia, não tinha tudo bem como você tá. Era, né, Pai seja convosco, né? Era tudo focado ao Senhor. Então, muitas vezes, o dar um agrado verbal estava centrado em Deus. E isso faz diferença. Hoje as coisas estão centradas no homem. Eu te abençoo, que você prospere, que você enriqueça. Mas só de você dizer para a pessoa, né, a paz do Senhor seja contigo, é um agrado verbal. E seria traduzido no hebraico como Barak. Consegue entender isso? Vamos lá em Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então veja, abençoar-te-ei. Deus está, vou colocar numa linguagem aí conforme, né? E te prosperarei. E Abraão foi próspero, certo? Abraão foi próspero. Te abençoarei, te prosperarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Tu serás um homem próspero. Tu serás alguém generoso. Tu serás alguém, né, que demonstra favor aos outros. Então, não sempre quer dizer, né, em nome do meu nome, ok? Gênesis 27, 35. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. E tomou a tua bênção. E se você lê, você volta um pouquinho e lê a bênção de Jacó para Isaac, de Isaac para Jacó, no caso, você vê que ele está desejando o quê? Prosperidade. Né? Que você se alimente, que você domine sobre seus irmãos, que você esteja em campos férteis. Então, veio o teu irmão e roubou, né, a tua prosperidade. E tanto é que não havia poder nas palavras que Esaú também foi próspero. Esaú também foi próspero. Certo? Ele abriu mão, a Bíblia o chama de profano, ele abriu mão das bênçãos espirituais. Mas materialmente Esaú foi próspero também. Para terminar, Levítico 25, 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. Que Deus está dizendo aqui, né? Quando Deus fala, vocês vão, no primeiro ano vocês não vão plantar nada, vocês vão comer o que nascer, no segundo ano vocês vão, né, comer o resto, e no terceiro ano é que vocês vão, falando do sétimo ano, perdão, aqui é do ano sabático, né? Então vocês vão plantar o sétimo ano, ninguém planta nada. Ah, como é que a gente vai comer no sétimo ano? Então, no sexto ano, né, eu mandarei a minha bênção, eu mandarei a minha prosperidade sobre a lavoura, mandarei o meu favor sobre a lavoura de vocês. Vocês vão ter muito para durar. Então, nem sempre, né, Barak, ou abençoar, é essa bênção espiritual, né, em nome do meu nome. Muitas vezes eu estou dizendo isso, eu vou dar a minha prosperidade, eu vou demonstrar o meu favor, eu vou dar um presente. Ok? Tranquilo? O verbo, o verbo Barak, deriva do substantivo joelho. Isso é curioso, mas voltando aqui, né? Veja que aparece entre as definições do verbo ajoelhar-se, porque o verbo é derivado do substantivo joelho, aludindo à flexão do joelho durante a bênção e ou sinal de submissão e respeito de alguém perante uma autoridade que ele reconheça como tal. Querido, para aqui, vamos seguir aqui. Hoje em dia, as coisas estão um pouco mudadas, né? Na minha geração já era mudada, né? Hoje em dia, os meninos nem cumprimentam mais os parentes mais velhos, né? Não cumprimenta mais tio, né? Quando fala, ei, ei, ô, ei, né? Eu, quando era menino, chegava na casa da minha avó, eu tinha que pedir a bênção aos meus tios, aos meus avós, né? E eles desejavam a bênção em nome do Senhor, e é esse um ponto que é esse o ponto que nós vamos chegar, né? Na minha geração.
Se você volta um pouco, algumas gerações, pedir a bênção implicava também em se curvar. Você vê isso até hoje na família real inglesa. Quando alguém chega, né, perante o rei ou perante a rainha, ele precisa se ajoelhar, se curvar, né? É um sinal de respeito perante uma autoridade. Daí vem o verbo barak, pensando na cultura hebreia lá, né, do Antigo Testamento, quando alguém iria, né, conversar com alguém, saudar alguém, a gente sabe que os costumes eram diferentes. Não era só, né, como Elias, como Eliseu fala com Geazi, né? Se você encontrar alguém, não cumpre, não os saúdes. Não é como hoje, beleza? Não era assim, não. Tinha o ritual de se curvar, né, de próprio Jacó e Esaú. Jacó se curvou 7 vezes, é o reconhecimento de autoridade. E quando alguém ia orar por alguém, havia essa situação, né? Então, o verbo barak vem disso, né? Dessa flexão de joelho, em sinal de submissão e reconhecimento, né? De que você é maior do que eu. Você tem autoridade, lembre-se disso, nós vamos usar isso semana que vem. Você tem uma autoridade sobre mim, ok? Então, quando alguém se deixa, né, abençoar ou receber esse desejo, ele reconhece que aquela outra pessoa tem autoridade. Por isso, o verbo barak é derivado de joelho. Vamos lá em 2 Crônicas 6,13, por favor. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Se você for no hebraico, pode ir no Bible Hub, né? Você vai ver que aí o verbo ajoelhou-se, aí, né? Ajoelhar-se no caso, mas flexionado, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, é barak. É o mesmo verbo que é traduzido como abençoar. E por que que João Ferreira de Almeida não traduziu como abençoar, né? E abençoou-se, né? Porque ele, exatamente esse sentido. Salomão reconhecia que Deus era a autoridade. Então ele se ajoelha perante Deus, diante de toda a congregação, em presença de toda, e levanta as mãos para o céu. Tu és Deus, tu és a autoridade. Então o verbo barak tem esse sentido de alguém que é uma autoridade fazendo um favor, fazendo um presente, né, prosperando, né, no sentido de fazendo prosperar o outro de alguma forma. O detalhe é que todo mundo considerava o outro autoridade. Então isso Pastor vale. Abner, Sim, pode haver a compreensão de, em nosso caso do português, uma palavra que tenha, possa ter duplo entendimento, a depender do contexto, como esse caso aqui de Salomão. Aqui entende-se perfeitamente como uma reverência, esse Barak, né? Mas e que esse Barak, em outro contexto, ele pode realmente ser uma designação de uma bênção? sim, mas esse é que é o ponto, é disso que eu estou tratando. Né? O barak, ele tem esse sentido de. É porque eu não quero usar o verbo abençoar, né? Eu quero usar essas definições aqui, né? De fazer um favor, de prosperar o outro, né? Fazer um agrado de prosperidade, né? Demonstrar uma generosidade, dar um presente. Porque o sentido hoje do verbo abençoar que nós temos em português hoje, ele está deturpado. As pessoas pensam nisso sempre, né? Então, toda vez que a Bíblia fala, né, abençoou, né, Melquisedeque abençoou a Abraão.
né? Ah, então Melquisedeque disse, em nome do meu nome eu te abençoo, né? E não foi, não foi, né? Se você ler, né, a bênção de Melquisedeque sobre Abraão, seja bendito o Deus de Abraão. Então, Melquisedeque, abençoando Abraão, ele se refere a Deus, mostrando a autoridade, mostrando quem é que abençoa, quem é que prospera, quem é que faz favor. Não foi Melquisedeque, não foi em nome do meu nome aqui, né? Então Deus. me permita, não, mais uma vez, quando, no contexto, esse Barak, ou então a bênção, ou abençoar, esteja direcionadamente para impetrar a bênção, é preciso que se entenda que não é de mim, é em nome de Deus. Ele me dá essa condição de lhe abençoar, seria assim? Mas isso é o que nós vamos trabalhar ao longo das 2 semanas. E é isso, Ok, é ok. esse o pensamento. Eu tô já ansioso, mas eu sei que tem madeira por aí. É isso que eu estou querendo, isso que nós vamos construir ao longo das 2 semanas. Sim, pastor Diego. Pastor, parece que o entendimento fica melhor que Barak se liga à ideia básica, né? A ideia, como é que eu posso dizer? O primeiro passo de se entender como uma reverência, Sim. independente do ator, Deus ou outra pessoa. Então, Barak ele está ligado ao entendimento de que você está se submetendo, ou algo irá se submeter a determinada autoridade. Sim, é exatamente isso, né? Então, seja Deus, caso aí de 2 Crônicas 6:13, ou até mesmo um homem. Vamos lá em 2 Reis 1:13. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e, chegando-se, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Aí, quando ele diz, pôs-se de joelhos diante de Elias, é Barak também. É Barak. E veja que a postura deste capitão é essa que o pastor Diego falou, é de reverência. Os outros dois chegaram lá e disseram, homem de Deus, o rei diz, desce. Né? Bora, eu sou autoridade aqui, desce daí, bora. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Vou mostrar quem tem autoridade. Queimava os... O terceiro chegou e reconheceu quem era a autoridade. Ele pôs-se de joelhos e suplicou-lhe. E aqui está bem esse contexto de abençoar, né? Nesse sentido. Ele reconhece a autoridade, ele faz uma reverência a Elias, né? Você é homem de Deus. Você, né? Você é uma pessoa, é um negócio sério mexer com você. Suplicou-lhe, né? Por favor. Que é o, né? É o sentido aqui, ó. Por favor, por favor. Né? Se achei graça aos teus olhos, né? Seja generoso comigo, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida deixe ser 50 teus servos. Então veja que o Barak tem esse sentido de reverenciar uma autoridade e esperar dela um favor, uma generosidade, um, é, um, a prosperidade no sentido de. Porque prosperidade a gente também pensa como algo, né? Prosperar tudo, pronto, né? E, não, como é que eu vou dizer? Uma graça. Uma graça, um bem físico, um presente, uma coisa assim, certo? Então, no caso da bênção, seguindo no slide, por parte do abençoado, aquele que abençoa. Então, o Barak, como o pastor Diego falou, tem esse sentido de o abençoado, entre aspas, né, a pessoa que está sendo, né, que está recebendo a bênção, ele reconhece, ele faz uma reverência àquele que está abençoando, certo? E aí ele vai receber um favor, um agrado, uma palavra agradável. E é isso que eu quero dizer. O abençoar no Antigo Testamento, uma palavra agradável.
Então, né, quando a gente diz em português hoje, com essa mentalidade, né, antropocêntrica, eu te abençoo. Eu, como pastor, abençoo vocês todos. Vocês estão todos abençoados. Isso é uma prepotência, porque eu até estou me colocando como uma autoridade, não vou dizer que não tenha, mas eu não tenho o poder. Agora, se eu falo, queridos, boa noite. Que vocês tenham uma boa noite, que durmam bem, que tenham doces sonhos, né? Como diz o Bruno, que tudo esteja um sonho na vida de vocês. Borboletas, anjos, né? Coisas lindas na vida de vocês. É uma palavra agradável? É. Se eu fosse traduzir isso para o hebraico, como seria? Pastor Abner Barak, a igreja. Aí a gente lê e fala, abençoou, ele estendeu a mão e decretou e tudo. Não. Esse é o ponto. É isso que eu quero mostrar que o termo do Antigo Testamento quer dizer. Nem sempre é essa bênção que as pessoas estão colocando hoje, né? De quebra de maldição e de pronto, em nome do meu nome, flui aí, vai fluir tudo. Certo? Entendido? Então seguimos. Ou seja, nem sempre que a Bíblia em português traz alguém abençoando, quer dizer literalmente rogando com poder uma bênção. O verbo hebraico pode dar o sentido de fazer um agrado verbal, uma palavra gentil, uma saudação, até mesmo uma reverência. Mas João Ferreira de Almeida traduziu por abençoar. Vamos lá, não está aí escrito, mas vamos lá em Gênesis, capítulo 14. Um desejo, né? Um desejo, né? Uma palavra gentil, né? Eu desejo boa noite, né? Gênesis 14, versos 18 a 20. Alguém, por favor, leia. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Em que sentido, você pensando no sentido que as pessoas dão hoje para a bênção, você acha que isso aqui que Melquisedeque falou foi uma bênção para Abraão? Ele não falou para Abraão, eu te abençoo. Ele não diz nem vai em paz. Não diz nem boa noite, vai com Deus. Por que que aparece o termo abençoou? Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque lhe fez um agrado verbal. Melquisedeque falou uma palavra gentil dizendo bendito seja Deus. Melquisedeque fez uma saudação a Abraão. E aí eu volto lá no que eu falei da sociedade teocêntrica, né, e teocrática. Tudo era feito como com Deus no centro. Então, até uma saudação, até um cumprimento, era envolvendo Deus. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo. Uma saudação. Por que que não foi uma reverência? Né? Pode ser uma reverência. O verbo poderia ser, mas não é uma reverência. Aí sim, jogando lá em Hebreus, que ele diz que o maior abençoa o menor, né? Aí a gente joga lá, ok? Mas uma palavra gentil, um agrado verbal, uma saudação encaixa perfeitamente com Melquisedeque abençoando Abraão. E aí as pessoas, eu vou voltar em Abraão, que as pessoas pensam que é assim, então agora eu abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. E nem sempre, porque a Bíblia diz, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Então pronto. Agora eu abençoo, eu amaldiçoo como eu quiser e está tudo resolvido. E nem sempre é isso que a Bíblia está falando.
Ok? Entendido? Outro ponto importante é que sempre que Barak é usado para pronunciar uma bênção de Deus sobre os homens, sua ocorrência é passiva, como no relato de Melquisedeque e Abraão, foi o que acabamos de ler, né? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Bendito é na voz passiva, não é, né? Deus abençoe Abraão. Bendito seja Abraão, vem de Deus. Era o que a gente estava falando. A bênção vem de Deus. O verbo Barak, quando traz esse sentido, aí que o pastor Enoque perguntou, em algum momento ele traz esse sentido de abençoar, como a gente conhece aqui, de desejar uma bênção? Em alguns momentos, sim. Mas ele vem com a voz passiva. Você é o alvo da bênção de Deus. E não interessa quem te abençoe, entre aspas. Não interessa quem pronuncie essa bênção. Vem de Deus. Você é o receptor. Então, nunca, aí sim, nunca no hebraico do Antigo Testamento, com o sentido de proferir bênção, essa que você está acostumado a escutar o pessoal falando, nunca esse verbo vem na voz ativa partindo do homem. Sempre o homem, né, recebe, o verbo está na voz passiva, vem de Deus. E aí, dando o spoiler, você não diz eu te abençoo, você diz Deus te abençoe. Ok? Ou, né, Deus, eu te abençoo em nome de Jesus, se você tem autoridade para isso, que é o que nós vamos seguir falando. Nunca eu te abençoo. Nós aqui reunidos queremos abençoá-lo, Pai. Cansei de ouvir isso em oração. Tua igreja aqui reunida hoje, nessa noite, quer abençoá-la? A igreja quer. Querer a gente quer. Poder é outra conversa. A gente não quer, né? A gente pede a ti, Senhor, que o Senhor o abençoe. Que o Senhor prospere, que o Senhor faça, que o Senhor abra a porta. E pedimos, suplicamos. Lembre-se do chefe dos 50 que vai perante Elias. A gente se humilha aqui, né, e suplica. Abençoa, né? Ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Por isso que nós cantamos. Ok? Entendido? Tranquilo? Ou seja, Deus, e eu frisei Deus, direta ou indiretamente, né, que é via seus representantes, é o sujeito deste verbo em mais de 100 vezes. Ele aparece 330 vezes aproximadamente no Antigo Testamento. Em 100 delas, Deus é o sujeito do verbo. O homem, e as outras 200 é saudando, cumprimentando, ajoelhando, certo? Então, quando se refere a isso de conceder bênçãos, como a gente está acostumado a ouvir, vem de Deus. Vem de Deus. Homem nenhum recebe esse poder no Antigo Testamento. Homem nenhum. Ok? Tranquilo? Então vamos para o grego. Por incrível que pareça, não, é até quase o óbvio. No hebraico só tem um verbo. É aquilo ali. Certo? Então não tem base, né? No Antigo Testamento não tem base para o homem, né? Eu te abençoo. Deixa eu te abençoar aqui. Né? Só se você for dar um presente, for dar uma oferta, aí você pode abençoar. Você está dando um presente, não uma bênção espiritual, porque eu mando no mundo espiritual aqui em nome do meu nome. Não isso. Certo? No grego do Novo Testamento. No grego há 3 palavras que são traduzidas por abençoar. São 3 palavras, mas elas têm vários sentidos. Tem uma, na verdade, que tem vários sentidos. Okay? Quais sejam? Primeiro, eulogia ou eulogel. Eulogia, perdão. Eulogia ou eulogel. Gama sempre tem som de G, né? Esse G. Para ser com som de G,
né? Seriam 2 gamas, ok? Se tivesse ali 2 gamas, seria eulogia. Mas como é um só, eulogia. E aí, eulogia te lembra qual palavra em português? Elogio. Mais ou menos isso. Literalmente, significa falar bem de, elogiar. Então, eulogia quer dizer bem dizer. Então, em alguns momentos em que o Novo Testamento traz fulano eulogeu, fulano falou bem, fulano elogiou, e não é abençoou em nome do meu nome, cai, não, né? No Novo Testamento também é usada com o sentido de louvar, enaltecer, bendizer, agradecer, glorificar, sempre direcionado a Deus, em gratidão por sua bondade e com um anelo por sua glória. É um dos verbos, inclusive, quando a gente fala de louvor e adoração, louvor musical, a gente fala desse verbo, eulogel. Ele tem o sentido, né, de elogiar, mas também tem esse, de louvar, de bem dizer. Voltando lá no Barak, falar bem, fazer uma palavra de agrado, né, mas sempre a Deus. Vamos, por exemplo, em Lucas 24, 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Bem Amém. dizendo a Deus, eulogel. Estavam abençoando Deus? Não mesmo. E eu vou falar disso aí, né? Sempre direcionado a Deus em gratidão por sua bondade, com um anelo por sua glória. Estamos em Lucas, né? Lucas 24, 53, que a gente acabou de ler. Vamos em Lucas 2, 28, Tiago 3, 9. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Então, louvou a Deus, ele agradeceu a Deus. E aqui ele está falando de Simeão, aquele que diz: despede em paz o teu servo, Senhor, né? Então ele louva a Deus, ele agradece a Deus pelo que Deus fez. Deus o manteve vivo, o Espírito Santo falou que ele não ia morrer enquanto ele não visse, né, a salvação do Senhor, e ele agora agradece a Deus. Oh, glória a Deus, obrigado, agora despede em paz o teu servo. Então ele, né, ele agradece a Deus, louvou a Deus. Tiago 3,9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Está falando da língua. Com ela nós enaltecemos a Deus, nós bendizemos a Deus, nós glorificamos a Deus. Eulogel aí também. Então, eulogel tem esse sentido. Eulogel também tem o sentido de demonstrar preocupação. Orar em favor de. Aqui eu quero, vamos ver se eu acho o texto que eu quero. Vamos em Mateus 5, 44, para iniciar. Se for esse, a gente escolhe um outro. Senão, vamos. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Bendizei os que vos maldizem. Eulogel. Aí já está traduzido por bem dizer, né? Mas demonstre preocupação. Demonstre preocupação. Não, não, não deixa, né, a reputação dele ir para o espaço, não. Bendiga, né? Até aquela piada, né, que o outro fala, mas o diabo é ruim, né? Ele fala, mas se os crentes trabalhassem que nem ele, o mundo estava salvo, né? Ache uma coisa boa para falar bem do seu inimigo. Demonstre preocupação, ore em favor dele. O verbo aí é eulogel. Está traduzido como bem dizer, tem o sentido que eu acabei de dizer, mas pode ser traduzido como ore em favor dele. Vamos em 1 Coríntios 4,12.
nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos injuriados e oramos em favor deles. Há um verso no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, que ele diz: eles fazem isso, mas eu, né, em troca disso, eu faço oração. O salmista falando: as pessoas me fazem mal, me perseguem, em troca disso eu faço oração. Então é isso, né? Somos injuriados, mas oramos em favor deles. Eulogel, aí também é eulogel. Demonstre preocupação, ore em favor dos seus inimigos, ok? Observação sobre esse sentido, né? O particípio presente passivo, né, com o sentido de bendito, louvado, é usado especificamente acerca de Cristo. Em Mateus 21:9, Mateus 23:39 e João 12:13. Vamos lá, para você entender o que eu estou falando. Mateus 21:9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqui está sendo falado de Cristo, né? O particípio, bendito. Bendizer é verbo. Bendito é particípio, né? É o particípio, no português seria particípio passado, mas ele se torna um adjetivo, né? O particípio passado adjetivo, né? Seria bendito, louvado o que vem em nome do Senhor. E aparece aí se referindo a Cristo, tanto em Mateus 21:9, Mateus 23:39 e João 12:13. Nós não vamos ler, mas esse bendito aí, e é eulogel, flexionado, claro, é eulogel, está se referindo a Cristo. Ok? Tranquilo? Na verdade, isso aqui se refere mais ao primeiro sentido, né? Consagrar algo em oração. Estamos em Mateus, vamos ganhar tempo, né? Mateus 14:19. Querido, vocês estão entendendo, Eu, né? Sim, pode ler, e, ten- desculpe. e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os abençoou. Não. E os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Aí, né, é a multiplicação, é nesse sentido, de consagrar ao Senhor em oração. Jesus tomou os pães e consagrou, né? Orou por eles, agradeceu por eles, né? Seria, mas isso aqui eu vou botar consagrou ao Senhor. É eulogel também, né? Elogiou, né? Elogiou o Senhor pelos pães, né? É mais complicado você entender isso, né? Por isso, consagrou em oração. Eulogel aí. Então, o verbo, né, que muitas vezes é traduzido por abençoar, também tem o sentido de consagrar algo a Deus. Certo? Benevolência concedida, dom, dádiva. Esse é o sentido que a gente sempre usa para a bênção. Abençoar para nós é sempre isso, é conceder uma. Deus abençoa, né? Quando não sou eu abençoo, eu vou conceder bênçãos. E é isso que eu estou querendo mostrar. Nós não temos esse poder de conceder bênção assim, espiritual. Eu falei, agora vai. Que nem profecia. Isso não existe. O termo traz essa bênção concedida. Não necessariamente essa, né, que está sendo usada. Vamos lá em Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão, a benevolência concedida a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a bênção concedida a Abraão que nos toca a nós. Prosperidade de Abraão não é para nós. A terra prometida a Abraão também não é para nós gentios, é para o povo de Israel.
A bênção que chega a nós, que foi prometida a Abraão, concedida, a dádiva dada a Abraão, é que da descendência de Abraão viria o Cristo, o Salvador, e a salvação chega a nós. Então, para que a bênção de Abraão chegue a nós, a dádiva. Por que que Abraão recebeu essa dádiva? Creu Abraão, isso foi lhe reputado por justiça. Ele recebeu esse presente e creu. Uma dádiva, algo que presente, no mesmo sentido lá de Barak. Conceder bênçãos, que é o que a gente chama de abençoar. Eu te abençoo. É dito de Deus. Ou seja, é Deus quem concede. A mesma história lá, né, do particípio presente, é essa mesma história aqui. Vem de Deus. E é isso que eu estou trabalhando. Vem de Deus. Atos 3:26. Nós estamos em Gálatas, não estamos? Gálatas 3:9, por favor. Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. São benditos, e aqui está no particípio aquela mesma coisa ali. Então, vem de Deus, são instrumentos, é voz passiva, são receptores da bênção que procede de Deus, do crente Abraão, daquele que creu, como eu falei. Eu quero ler os 3 textos, porque eles só aparecem aí, ok? Nesse sentido de voz passiva, aparece só aí. Atos 3:26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Para que vos abençoasse. Então você é receptor. Deus vos abençoou para que vocês fossem benditos nisso, no apartar das vossas iniquidades. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem nos abençoou? Paulo, Timóteo, Pedro, Deus. Deus nos abençoou. Ok? Então, conceder bênçãos também é um sentido. Generosidade. Segundo aos Coríntios 9:5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Para que preparassem de antemão a vossa bênção, a vossa generosidade. Tinha combinado com o pastor Diego uma coisa, mas esse texto aqui furou, pastor Diego. Tem um outro ainda, eu vou conferir aqui na LTT, segundo aos Coríntios 9:5. Segundo aos Coríntios 9:5. Pastor Diego, por favor, para não dizer que eu estou falando, né, que eu estou puxando brasa para minha sardinha, leia esse texto, por favor, segundo aos Coríntios 9:5, na LTT. E você, querido, acompanhe aí na sua Bíblia. Você está com a ACF, o pastor Diego está com a LTT. Necessário, pois, julguei eu exortar estes irmãos, a fim de que antes fossem eles até vós, e de antemão completasse a vossa generosidade, tendo sido pré-anunciado, para assim esta mesma estar pronta como uma bênção e não como avareza. Então veja, para que preparasse de antemão a vossa generosidade. A Bíblia LTT, que nós já falamos aqui, não estou ganhando nada para isso, né? Essa Bíblia ela traz muitos dos sentidos literais mesmo, né? Ela é do Textus Receptus, essa Bíblia, ela é baseada no Textus Receptus, e ela traz esses sentidos, né, que esclarecem muito. E aí aparece, né, bênção aí, é o logel, como generosidade, ok? E é o sentido mesmo. Eles iam
abençoar outros, né? Eles iam abençoar uma outra igreja, a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade. Era obrigado? Os crentes de Corinto foram obrigados? Não, vocês têm que... Sejam generosos, né? Então, aí aparece o termo bênção, mais o sentido generosidade. Ok, queridos? Então, muitas vezes, de novo, quando aparece no Novo Testamento o termo abençoou, bênção, abençoar, não é só essa de eu te abençoo, ok? Tem muitas outras coisas. Eu te presenteio, né? Nós vamos consagrar algo a Deus. Eu abençoei aquilo, eu consagrei aquilo a Deus. E é por isso que a gente precisa aprender a escolher certos termos, né? Orar com entendimento. O apóstolo Paulo fala isso, 1 Coríntios 14. Orar com entendimento. Você pode colocar outros termos. Ah, queridos, vamos, né? O fulano comprou não sei o quê, vamos orar e abençoar isso, o carro novo dele. Dá esse viés de que eu tenho o poder, nós aqui temos o poder. Vamos consagrar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, certo? Escolher termos. Também, orar com entendimento, para que a gente não perpetue uma mentalidade antropocêntrica. Eu tenho o poder de abençoar, né? Eu sou, né, o centro. Ok, queridos? É curioso o caso de Lucas 24, 51 e 53, onde este verbo, eulogel ou eulogia, na verdade, eulogel é o verbo, eulogia é o substantivo, é empregado com sentidos diferentes. Vamos lá, antes de ler o resto aí, eu sei que ficou faltando. Lucas 24, 51 e 53. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Só um instantinho, pastor Alígio. Quem abençoou quem? Jesus abençoou os seus discípulos e foi elevado ao céu, né? Jesus, a sua mão divina levantou, abençoando os seres que salvou, né? Então ele abençoou os seus discípulos e triunfante para o céu voltou, e uma nuvem logo ocultou, né? Então aí Jesus abençoa. 53, por favor. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E Amém. aí, bem dizendo é o quê? É o logal também, mas agora os discípulos estão louvando a Deus. Estão seguindo lá no PowerPoint, no slide, né? Mudando-se o sujeito, muda-se o sentido do verbo. Foi o que o pastor Enoque, né, perguntou, eu falei, nós vamos ver isso. O verbo pode aparecer com o sentido. Aqui eu estou falando do grego, ele me perguntou lá no Antigo Testamento, barak no hebraico, né? Lá também acontece isso. Aqui nós temos esse caso, né, que é bem emblemático, são dois versos, né, 51 por 52 e 53. O mesmo verbo, mas quando o sujeito é Jesus, que é Deus, quando o sujeito é Deus, é o sentido de conceder bênçãos. Jesus abençoou-os. Jesus concedeu bênçãos. E aí os discípulos vão para o templo e louvam ao Senhor, bendizem ao Senhor. É o logel do mesmo jeito. Para não dizer que, Lucas 24, 51, euloguem é a flexão do verbo, que é abençoar, né? Então, aconteceu, né? Come to pass in the blessing. Abençoou-os, né? Abençoando-os ele, né? Of him, blessing of him. Então, abençoando-os ele, Jesus abençoando. No 53, né? Estavam continuamente no templo, blessing God. Mas a gente não abençoa a Deus. A gente não concede bênçãos a Deus. Nós bendizemos a Deus. Isso é muito característico também no inglês. O próprio verbo bless, né, que está aqui, bless, aqui em Lucas 24, 53, bendizer, e em Lucas 24, 51, abençoar. Quando vem de Deus, é abençoar. Quando parte do homem, é bendizer. Você vê isso no americano. Tinha um pastor que a gente conhece,
que ele, americano que falava português. Na verdade, ele é brasileiro, está desde criancinha nos Estados Unidos, agora ele se tornou cidadão americano, e ele muitas vezes ia orar, ele frequentava uma igreja americana e frequentava uma igreja brasileira, a nossa igreja lá nos Estados Unidos. E muitas vezes ele ia orar e ele dizia, né, abençoado seja o teu nome, Senhor. Aí ele parava para pensar, não, não é abençoado, e bendito seja o teu nome. Por quê? A gente não tem poder de abençoar Deus. Então, quando o sujeito do verbo eulogel é Deus, é abençoar, Deus nos abençoa. Quando o sujeito do eulogel é o homem, é bem dizer, é louvar, é elogiar. Nós louvamos a Deus. Veja que é o mesmo verbo, mas ele tem vários sentidos. E o sentido muitas vezes é dado até pelo sujeito do verbo. Então, nem sempre é esse abençoar que as pessoas dizem aí. Não, mas está na Bíblia aqui, ó, fulano abençoou. Nem sempre é esse o sentido. Ok? Aí você vai me perguntar, e pastor, como é que eu vou saber o sentido? Querido, infelizmente, né, a gente não lê a Bíblia em grego. A gente não usa um léxico. Né, a gente não lê todas as palavras no grego. O que eu quero te mostrar é que não, a Bíblia não é base para esse ensino que não é bendito, né, que não é louvável, de que o homem tem poder em si mesmo para abençoar. Quando as pessoas usam isso, elas estão distorcendo o sentido do sentido bíblico. Elas pegam o texto em português e não vão atrás. Então, não há base bíblica para esse poder no homem de bendizer alguém. E a frase, quando ela aparece na Bíblia, ela pode ter vários sentidos. Ok? É isso que eu quero que você entenda. Você não precisa decorar quando eulogel tem sentido de consagrar, quando eulogel tem sentido de conceder bênçãos, quando eulogel tem sentido de louvar. Não é isso que eu estou me propondo. Estou me propondo a te explicar que pegar a letra fria aqui, né? Fulano abençoou Beltrano, pronto. Quer dizer que ele... Nome do meu nome. Não há base bíblica para isso. Ok? Esse é o primeiro termo grego. Falei que são 3 e esse tem vários significados, como eu disse. O segundo termo é eneulogeomai, que é derivado de eulogel. Só que ele tem esse en. Veja, ó. Eulogel. Essa partícula en dá um outro sentido ao verbo. Ok? Dá um outro sentido ao verbo. Na verdade, é o en e o mai, que definem aí o tempo verbal e a voz do verbo. Ok? Só aparece em Atos 3:25 e Gálatas 3:8. Vamos lá nos dois textos. Atos 3:25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Esse benditas aqui, no grego, no texto grego do Textus Receptus, não é eulogel, e sim eneulogemai. Gálatas 3:8 é esse mesmo texto, essa mesma fala, só que aqui foi escrita por Lucas e em Gálatas foi escrita por Paulo. Vamos lá em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações serão benditas, é o mesmo verbo. Seguindo no slide. Apesar de ser cognato de eulogel, tem o sentido de conferir bênçãos ou benefícios, que é o mesmo de eulogel. A gente viu que eulogel aparece isso. Porém, com o sentido passivo, como nós falamos lá do Barak. O homem é o receptor, em ti serão benditas. Elas, as famílias da terra, vão ser
vão receber bênçãos em ti. Vou falar disso daqui a pouco. Em ti. Então, transforma o verbo em outro tempo, na verdade, vamos botar outra voz, né? Então, porém, com o sentido passivo. Então, as famílias vão receber bênção. O que elas têm que fazer? Nada, elas vão receber a bênção se entrarem no caminho de Abraão, né? Pois o prefixo prepositivo em, com o dativo do verbo eulogel, modificam o sentido, indicando a pessoa sobre quem a bênção é conferida. Isto é, o sentido é mais de receber bênção. Eu já falei aqui algumas vezes, uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda o grego é que o grego koiné especialmente, ele está pouco voltado para o tempo verbal em si. Você já me viu falar isso aqui? O grego koiné, ele está pouco preocupado com o tempo verbal em si e mais com a consequência, o reflexo desse verbo. Então, ele tem alguns tempos verbais e algumas vozes que nós não temos em português. Então, até parece em português, mas tem outro sentido. Tem algumas coisas que são chamados verbos, o tempo pontilear, tem o pontual, né? Então, no grego, você tem um tempo verbal que ele indica que uma coisa aconteceu uma só vez e pronto, está encerrada. Você tem coisas que aconteceram, estão encerradas, mas aconteceram várias vezes. Você tem coisa que começou e até hoje está acontecendo. Então, o tempo verbal, né, o grego está focado mais nisso, nas consequências ou na continuidade dessa ação. E o dativo é mais ou menos isso. O dativo está focado, não é a nossa, não é o nosso reflexivo, não é o nosso reflexivo, eu faço para mim mesmo, mas é algo parecido. Então, essas famílias recebem a ação e são beneficiadas por ela. Seria mais ou menos isso o dativo. Então, esse en e o mai, no final, trazem esse sentido. As famílias, elas recebem a bênção, né? A bênção chega até elas e elas são beneficiadas. Em ti serão benditas. As famílias recebem a bênção e são beneficiadas por essa bênção, que a gente sabe que é a salvação, ok? Então, esse termo só aparece nesses dois versos. E trazendo exatamente isso. É uma bênção que vem de Deus e as famílias receberam e são beneficiadas dela e pronto. Não é transmitida, não vai para o outro, é ali. Certo? É um cognato de eulogel. Ok? E você tem um terceiro termo, como eu falei, que é macarizo, ou macarios, perdão, macarios. Aparecem com sentidos bem semelhantes, os dois termos, tá? Aí estou falando dos dois termos. Primeiro, bem-aventurado, feliz, próspero, né? Mateus 5, 3 a 11, são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mancos, bem-aventurados os que choram. Ali é macarizo. Ok? Macarizo. Bem-aventurado, é feliz, é próspero. Então, o sentido, né, de bem-aventurado ali podia ser abençoado. Por que que João Ferreira de Almeida e todo mundo preferiu colocar bem-aventurado? Porque é um outro verbo, mas o sentido é o mesmo. Ok? Isso aparece nas bem-aventuranças de Mateus, aparece nas bem-aventuranças do Evangelho de Lucas. É o mesmo termo, macarizo. Lucas 1,48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada. É o mesmo macarizo das bem-aventuranças. Ok?
E ela aqui poderia dizer: todas as nações me chamarão abençoada. O verbo é outro, mas o sentido é o mesmo, né? De ser feliz. Todas as nações, todas as gerações me chamarão feliz, né? Próspera, né? Mulher, né? Felicidade é dela, bem-aventurada. Louvado, elogiado, bendito. 1 Timóteo 1:11. 1 Timóteo 1:11 diz assim: Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. bem-aventurado, né? O Deus bem-aventurado. Você não vai dizer o Deus feliz, né? O Deus próspero, né? Então você é o Deus bendito, é o Deus elogiado, é o Deus louvado, certo? É o verbo macaridos, ok? Ou seja, queridos, tudo isso, tudo que nós trabalhamos até agora, eu quero te mostrar isso, preparando o caminho para a semana que vem. Os verbos hebraico, só é um verbo em hebraico, que é barak. Ou os verbos gregos, eulogel, macaridzo, enelogoemai, não respaldam a ideia de o homem ter poder espiritual ou mágico para abençoar. É essa a bênção que eu estou querendo focar. Por favor, me entenda. Ok? Você vai dizer, ah, mas se eu, né, quando a gente pedia bênção para o papai, ou para a mamãe, ou para a vovó, ela dizia, Deus te abençoe. Ah, então ela está colocando, né, a bênção partindo de Deus. Eu estou falando do que a gente vê hoje nos púlpitos, nas orações, né, eu te abençoo, eu quero te abençoar. Nós, né, ou como diz aquela fatídica canção, quem lê entenda, no amor de Deus, te abençoei. O nome do meu nome, certo? Não há respaldo nos termos bíblicos para isso. Não há. Você, de novo, eu volto lá. A sua palavra não tem poder. Você não tem poder. Né? Pegando o que nós falamos há 2 semanas, não é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus criou tudo com a sua palavra que a minha palavra tem poder, eu abençoo agora porque eu falei vai ser. Não há nenhum termo na Bíblia que dê respaldo a isso. O que dá respaldo a isso é esse culto antropocêntrico, em que o homem se torna Deus. Né? Esse é o problema. Ao contrário, quando analisados na hermenêutica, eles deixam bem claro que o homem só pode invocar a bênção divina, como aquele chefe dos 50, que ele se humilha, ele se ajoelha, ele faz reverência à autoridade e suplica. Então, biblicamente, nós podemos suplicar a bênção do Senhor, mas ela só vem de Deus. Eu só posso dizer, querido, que Deus te abençoe. E esse é o jeito certo de abençoar. Eu não gosto nem da expressão, apesar de que ela é bíblica, mas hoje a coisa está deturpada. Eu não gosto nem de dizer eu te abençoo em nome de Jesus. Eu nem gosto muito dessa expressão. Há um salmo na Bíblia que vai dizer, nós os abençoamos em nome do Senhor. Vou tratar dele semana que vem. Mas, só que hoje, né, o sentido já, as pessoas já estão se sentindo muito divindades, né? Então, o Dino está colocando aqui, né? Faz lembrar de uma canção que diz: eu quero ser abençoado, e sendo abençoado, vou te abençoar. Pois é, se eu receber bem, eu te abençoo, porque eu tenho poder para isso, né? Então, não é, queridos. E como eu disse, eu entendo, mas isso não é doutrina. Né? A doutrina é você saber que você não pode abençoar e você tem que usar o nome de Deus. Se você quer dizer eu te abençoo em nome de Jesus, ok. Mais ou menos, vou seguir no slide.
Eu prefiro dizer que Deus te abençoe. Eu estou invocando, pedindo, suplicando ao Senhor que te abençoe. Ele tem poder para isso. Mas quando as pessoas dizem, né, eu te abençoo em nome de Jesus, tem uma coisa que pega, né? É a questão da permissão para usar o nome de Jesus. Vamos lá, eu queria ler esses 3 textos, né? Salmo 50, versos 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Então veja, Deus está dizendo, né, ao ímpio diz Deus, que tens tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? É qualquer um que pode usar o nome de Deus? Qualquer um pode dizer eu te abençoo em nome de Jesus? Qualquer um? Não, não. Isso é bem o assunto de semana que vem, eu vou tratar bem disso, né? E a gente, de certa forma, foi ensinado errado nesse sentido, né? Mas, querido, Deus não dá permissão a ímpio de usar o seu nome. E é o que mais a gente está vendo. Assim, eu estou assustado com o tanto de gente que tem uma vida abominável diante de Deus e que agora usa o jargão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Primeiro que nem os crentes devem usar esse termo assim. Né? É um jargão que entrou, vamos falar, tacar pedra na nossa vidraça, nas Assembleias de Deus. Né? Em nome de Jesus eu vou passar nesse concurso. Por que Jesus está falando isso? Se ele não está falando, querido, não use o nome dele. Inclusive é mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então não saia usando o nome de Jesus à toa, não. Ah, não, se Deus quiser eu vou... Ah, é outra coisa, dizer, eu vou passar no concurso em nome de Jesus ou se Deus quiser eu passo no concurso. São coisas completamente diferentes. Então, se nem os crentes têm que usar isso levianamente, o que dirá os ímpios? Então, o ímpio não tem poder para abençoar em nome de Deus. Anotou aí? Provérbios 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. A oferta do ímpio. Por quê? Porque ele precisa primeiro oferecer o sacrifício de reconciliação. Não vem aqui oferecer sacrifício ao Senhor. O seu sacrifício é abominável. Primeiro você se reconcilia com Deus. Né? Que dirá abençoar em nome de Deus. Você não tem essa prerrogativa. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a sua oração será abominável. Aí eu volto naquela famigerada canção. Deus me rejeita a oração. É mesmo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aí o ímpio vem e diz pro cristão, né? Deus te abençoe. Sua oração é abominável. Então, queridos, o frigir dos ovos aqui, usando os termos hebraico e gregos, no frigir dos ovos, é Deus quem abençoa. A gente roga, suplica. E não é todo mundo que pode usar esse nome de Deus assim, não. Isso é bíblico. Fui eu que falei, não. Ok? Tranquilo? Mas aí tem a falácia da bênção de Abraão. Né? Pastor, o que você falou foi muito bonito, mas tem um probleminha. Tem uma passagem bíblica que diz que eu posso abençoar sim. Né? Alguns usam o texto de Gênesis 12, 3, com promessas divinas a Abrão ainda, para defender o poder humano de abençoar. Pois para eles, o texto mostra que pessoas tinham poder para abençoar ou amaldiçoar Abrão.
Vamos lá em Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você vai encontrar comentaristas, pastores, escritores dizendo o seguinte: esse texto aí mostra o seguinte: tinha gente que podia abençoar Abraão, tinha poder para abençoar Abraão. E se essas pessoas abençoassem Abraão, Deus as abençoaria. E tinha pessoas que tinham poder de amaldiçoar Abraão. E se essas pessoas amaldiçoassem Abraão, Deus as amaldiçoaria. Então elas tinham poder. Não é isso que o texto está dizendo. Primeiro, volte lá no verbo Barak. Vamos colocar aqui na versão de Abner Lemuel. Deus falando: prosperarei aqueles que te desejarem bem. São os dois sentidos do verbo Barak. Prosperarei os que te desejarem bem. E atrapalharei, estorvarei aqueles que te desejarem o mal. Simples assim. Serei amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. Mais ou menos isso. O texto não diz que essas pessoas tinham poder para abençoar Abraão, né? O texto não diz isso especificamente. E, como visto, o termo hebraico se refere a desejar, e, no caso, realizar o bem ou o mal a Abraão. Pessoas que desejassem o bem de Abraão e fizessem o bem a Abraão seriam abençoadas por Deus. Deus as recompensaria. E aqueles que, né, desejassem e fizessem o mal a Abraão, Deus também as estorvaria, as atrapalharia. Então é isso que o texto está dizendo. O texto não mostra pessoas que tinham o poder de abençoar ou amaldiçoar, no sentido de, né, ter esse poder espiritual. Ele falou e agora, né, as coisas se complicaram. O mal olhado dos filisteus para Abrão. Não é disso, não. Não é que ele tinha que usar o olho grego. Não é disso, não. Ok? Além disso, o verso mostra que seria Deus quem abençoaria ou amaldiçoaria aqueles que desejassem o bem de Abrão, e não o próprio Abrão, né? Abençoarei. Abençoarei quem? Né? Quem vai abençoar? Deus. E amaldiçoarei. Então, quem vai amaldiçoar? Deus. Então, Deus também não está dando a Abrão o poder de abençoar os que o abençoassem. Não diz, e abençoarás os que te abençoarem, e amaldiçoarás os que te amaldiçoarem. Não. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pastor Abner. Sim, Então, esse versículo 3 estaria em contradição se não fosse essa versão já para o Barak, Barak. Barak, né? Porque o versículo 2 já encerra, iniciando, né, a bênção que ele já seria uma bênção. Ele já está sendo abençoado. Então, como viria depois uma bênção de um mero ser humano, né? Então, Não é? não é isso? Então, veja Sim. que No verso 2 aparece: engrandecerei o teu nome. A bênção de Abrão veio de Deus, e Deus, né, faria prosperar, faria bem aqueles que ajudassem Abrão, que se solidarizassem com isso. Vou pedir ao pastor Diego, por favor, que lesse o rodapé desse texto de Gênesis 12, 3, na LTT, que é aquela Bíblia, né, essa Bíblia aqui. Ele faz um comentário muito interessante, né, exatamente sobre isso que nós estamos falando, e eu gostaria que fosse lido, e pedir ao pastor Diego para ler, porque pra você não pensar que sou eu que eu estou puxando brasa para minha sardinha. Gênesis 12, 3, o rodapé, por favor, pastor Diego. Traidores da Nive americana, escarnecendo de todas as fiéis traduções do texto tradicional, adulteram que seríamos abençoados por aqueles que estavam dentro de Abraão, para somente que seríamos abençoados através de Abraão. Muito diferente. Os testemunhos de Jeová dizem, e todas as famílias do solo abençoarão a si mesmas por meio de Abraão. É exatamente disso que nós estamos falando.
Algumas versões, ele fala aqui a NIV, né, a New International Version, ou a nova versão internacional, a NVI, que a gente critica muito aqui e vou continuar criticando. Ele está dizendo, né, que os traidutores, eu gostei desse termo, né, são os tradutores traidores do texto bíblico. Eles colocam de uma forma que nós seríamos abençoados através de Abraão. É exatamente isso. O poder estava em Abraão. E naqueles que, né, em ti, é por ti, né? É tipo isso, por ti serão benditas. E não, é aquele que está dentro de Abraão, aquele que crê, que tem a mesma, quem tem a fé de Abraão, esses serão abençoados por aquele que abençoou Abraão. É isso que o texto está dizendo. Eu vou fotografar esse rodapé e vou colocar no grupo, ok? Sim, pastor Diego. Desculpa, eu estava pegando a outra Bíblia aqui. Eu queria ler, eu já comentei algumas vezes, né? Esse ano eu estou na campanha aí da NTT, né? Já fiz da NVI, agora eu estou na NTT. Só para dar contexto nisso aí que está dizendo, né? O verso da nova tradução de hoje, né? Na nova versão transformadora, NVT, diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E é justamente isso aí que o Senhor está falando, né? Aqui o contexto está com Abraão no centro e por meio de Abraão as famílias seriam abençoadas. E como a gente leu, acho que foi a pastora Lígia que leu, na ACF e também aqui na LTT? LTT, eu estou ruim de siglas hoje. Esse verso ele ganha um outro contexto, ou uma outra visão quando você afina um pouco mais o sentido. Quando você tira Abraão do centro da bênção, aparece uma figura extremamente importante. E você começa a compreender que o verso não está direcionado a Abraão. Você começa a ver que o verso está direcionado a Cristo. É um verso cristocêntrico, é um verso messiânico. Os que te amaldiçoarem, os que amaldiçoarem a Cristo, aqueles que profanarem, né, o sangue de Cristo, estes serão amaldiçoados. A gente pode fazer essa leitura. Os que te abençoarem, aqueles que te bendizerem, aqueles que te louvarem, aqueles que te reverenciarem, né, serão abençoados. Em Cristo, todas as famílias serão benditas na terra. Então a gente também pode fazer essa Leitura. essa mudança, né? Então, esse é o negócio. É uma distorção. E veja que é exatamente isso que nós estamos falando. As pessoas jogam isso aí para dizer que nós temos poder de abençoar, né? Em você, ou por meio de você, né? Que é o da NVT. Vou até pedir também ao pastor Diego, eu não tenho NVT em casa. Pastor Diego, depois, por favor, fotografe esse verso, Gênesis 12, 3, né, e coloque no grupo. Eu vou colocar o rodapé também da LTT, para ficar isso bem, bem claro. A distorção que está sendo feita, né? Nós temos o poder de abençoar. Não, queridos, não mesmo. Deus, aquele em quem Abraão estava, ou aquele que estava em Abraão, é que abençoa, que é o próprio Cristo, né? Aquele que estava em Abraão, o escritor aos Hebreus vai dizer, né, que é Cristo. Então a gente precisa entender, nós não temos poder de abençoar, ok? E quando Deus fez a aliança com Abraão e sua semente, apesar de estender a bênção a todas as famílias da terra, ele deixou claro que a iniciativa de abençoar encontrava-se nele, Deus, não nele, Abraão. Então Deus faz a aliança e fala: eu abençoarei, eu farei de ti uma grande nação, né? Que Abraão e sua descendência eram apenas os instrumentos. Abraão não tinha esse poder. Abraão iria receber, ele seria o canal
por meio de quem Deus abençoaria todas as famílias da terra, que é pela vinda de Cristo, como o pastor Diego aí falou. Ok? Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não por ti, por meio de ti. Não. É o que o rodapé ali fala. Em ti e não por ti. Isso faz toda a diferença. Ok? Então, querido, cuidado. Não saia por aí dizendo, eu te abençoo, no amor de Deus te abençoei, como a canção que o Ednan colocou também, eu vou ser abençoado para abençoar. Não. Ok? Sim, pastor Diego. De uma forma mais simples, pastor, isso aí, o por ti nos traria um grande problema hoje, porque nós teríamos que ser circuncidados Pois é. para sermos abençoados. Nós todos aqui que estamos reunidos estávamos com um grande problema, né? É. Nós teríamos que fazer parte da descendência de Abraão, que é ser circuncidado. É a aliança de Deus com Abraão, é a circuncisão. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente isso aí aos romanos, aos gálatas, nessa questão de que Abraão creu estando ainda na incircuncisão, né? É exatamente isso aí. Então é em ti e não por ti. Pastor Abner, Sim, eu particularmente, entendimento meu, eu faria uma metáfora entre o pai Abraão e a declaração de Paulo em relação ao Evangelho, sendo ele, recebendo ele de Cristo, a condição de atalaia, de porta-voz do Evangelho. Abraão recebeu uma bênção, sendo ele, então, ali o proprietário da herança, dos bens que Deus tinha lhe dado. E os seus filhos seriam abençoados, ou seja, herdeiros, co-herdeiros. O caso de Paulo, essa metáfora, é que ele era o porta-voz, então, se alguém vier depois com o outro evangelho, considere anátema. Então, eu não sei se eu estou colocando bem, mas eu quis fazer essa metáfora para que a bênção de Abraão ele recebeu sendo portador, sendo o transmissor, sendo o dono da herança que seria transferido para os demais. não seria ele quem abençoa, né? Ele recebe, e aí quem, vamos dizer, se junta, né? Ou quem crê, a questão é o crer, os crentes, né? São benditos com o crente Abraão, aqueles que creem como Abraão creu, que entram na fé de Abraão, vamos dizer, são abençoados. Isso faz muita diferença, ok? Ou seja, o verso de Gênesis 12:3 não traz nenhuma base para o poder humano de abençoar. Nenhuma. Né? Eu não vou dizer que eu detesto ser o portador de más notícias, não, porque eu acho que nesse caso eu me agrado de ser o portador dessa notícia. Você não tem nenhum poder para abençoar. A bênção vem de Deus. Ah, eu posso, né, suplicar a bênção do Senhor? Sim. Posso impetrar a bênção do Senhor? Depende. É o que nós vamos falar na semana que vem. Depende. Como nós vimos aqui, o ímpio diz, o que tens tu que recitar meus estatutos? Não é todo mundo que pode rogar a bênção de Deus só porque usou o nome de Deus. Certo? Então, façam a triagem aí nas canções que você canta, façam a triagem até na oração que você faz, né? Eu te abençoo, eu quero te abençoar em nome do meu nome. Ah, eu posso abençoar em nome do Senhor? Eu falei, né? É o jeito mais certo. Tem algumas nuances, mas é o jeito mais certo. Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. É uma expressão bíblica, né? Mas aí o Senhor conhece seu coração, certo? Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?